Bem-vindos a mais uma videoaula em que nós vamos aprender a formatar essa tabela. Então, na última aula que nós tivemos, nós tínhamos uma tabela, né? E essa tabela, ela vinha numa letra Times, tá? Isso aqui é uma fonte padrão. Então, o que que eu pretendo fazer agora? Nós vamos dar uma formatada nessa tabela aqui, de tal maneira que ela fique a mais apresentável. Então, por exemplo, se eu tiver no ambiente desktop, ele vai apresentar assim em linhas. Mas se eu tiver num ambiente mobile, por exemplo, em que ele vai cortar as nossas fontes, tá vendo como ele quebra? Ele tenta ajustar para poder ficar bom. Aí a gente vai ter um sistema mais colunar, então linhas e colunas, tá? Visivelmente ele fica melhor. Então para isso, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é observar o seguinte. Eu posso trocar a fonte. Ah, mas antes de começar isso, quero dizer para nós que antes de eu começar meu desenvolvimento, eu já habilitei aqui o meu servidor. Então eu abri a minha máquina aqui lá no Codespaces do GitHub. Dei o comando aqui no terminal de npm start para começar. Ele rodou algumas coisas. Eu vim aqui até portas e mudei a visibilidade da minha porta para pública, tá? Então, para o nosso servidor estar aqui funcionando bonitinho. Então, eu vou colocar uma fonte nesse cara aqui. Mas para começar a colocar a fonte, primeira coisa, eu vou criar aqui um novo arquivo. Eu vou chamar de styles, no plural, .css. Muito bem. Aí aqui eu vou importar uma fonte. Pode ser qualquer fonte, tá? Não tem problema qual você vai escolher. Só que tem que colocar uma fonte que seja razoável, tá? Por quê? Porque senão ele fica ruim de identificar. Você está programando essa parte aqui, ela é uma parte de programação como identificação. O que eu quero dizer com isso? Você está fazendo um sistema para apresentar dados, tá? Não é uma homepage que você tem que trabalhar o visual, coisa e tal, fontes diferentes para chamar atenção. Essa parte aí é uma outra parte da programação web. Essa aqui, ela precisa ser, né? Porque senão você começa a colocar umas fontes aqui, começa um ocupar o espaço do outro e fica muito complicado, tá? Eu vou colocar essa aqui, o Roboto, que ela é padrãozona, tá? Ela não tem segredo nenhum. Deixa eu só ver. Ah, não precisa. Eu vou colocar aqui das Américas, o tipo, testa. Tá vendo? Ó? Testa para ver se tem acentuação, tá vendo? Ó, ele vai apresentando. O que que eu quero? Eu quero o regular. Eu quero 700, que é negrito, que eu acho que é razoável. E eu acho que é isso, tá? Aí você pode vir aqui. Tem duas maneiras. Eu vou fazer a maneira do import, tá? É só copiar aqui no meio. Eu copio e colo aqui dentro. Pronto, eu já importei, mas ainda não programei, tá? E aí aqui a gente vai trabalhar o assunto, tá? Deixa eu ver só qual que é o meu container aqui, dentro da minha página. De repente, eu já posso vir aqui e fazer um é, style, não, class name, class name com N maiúsculo, igual a, sei lá, content table ou tabela de dados. Deixa eu ver como. Vamos fazer assim. Tabela de dados. Esse arquivo aqui eu tenho que tirar o comentário dele, que eu preciso importar. E aqui a gente faz tabela, dados. E aí tem a segunda parte que a gente tem que fazer o quê? Ele fala como a gente usa esse cara aqui, ó, font family roboto. Vem pra cá, salvou. E ele já alterou a fonte, tá vendo? E é isso que a gente tem. Daqui pra frente a gente vai começar a formatar nossas tabelas, tá? Uma coisa que eu vou fazer aqui antes é HTML. Isso aqui eu vou fazer mais porque é interessante. Schema, color schema, dark, tá? E agora, tá vendo? Você poderia usar vários. Pessoal, simples para você saber qual que é o valor da propriedade. Você coloca aqui CSS, HTML, color schema. Aí ele vai aparecer algumas bibliografias. E aí tá vendo, ó, normal, dark, light, tá? Então você pode escolher ali.
tem outras variáveis que você pode usar. O importante é você escolher uma aqui, tá? Eu vou jogar esse aqui para é mais como interessante. Tem que tomar cuidado que esses caras aqui eles não estão na raiz, tá? Eu fiz aqui, ó, alteração de raiz. Isso aqui você tem que fazer num global style e não aqui dentro da página, tá bom? Aqui eu coloquei só como mais um processo interessante. Bom, outra coisa que nós vamos fazer aqui, na minha tabela, tá vendo? Ó, tabela, eu vou colocar um class name tabela, porque nós vamos fazer tudo a partir dela, tá? Nós vamos criar um cascateamento a partir dela. Voltando para cá. Ah, tá, meio aqui. Bom, então vamos lá. Classe tabela, tabela. O que eu quero dessa minha tabela, pessoal? Vamos lá. Eu tenho um min width. Eu vou colocar que ela tem um mínimo de 400 px. Deixa eu dar uma olhadinha. Ficou. Eu acho que tá ok. Tá? 400, 450, 500. Tá vendo? Ó, ela não diminui o tamanho mais, ó. Se eu tirar esse cara daqui, vamos comentar. Salvou. Ó o que acontece. Ela quebrou. Então eu quero aqui que a minha tabela não quebre mais. Ela não pode quebrar, porque senão ela vai começar a ficar feia. Então o tamanho mínimo é de 400. O que vai variar o tamanho dessa tabela aqui é esse nome da cidade. Se a cidade for maior, ela tende a ficar maior também, tá? Aí ela começa a quebrar o texto. Bom, depois o que eu vou ter aqui? Eu vou colocar um background aqui. Aí eu coloco um hashtag. Eu vou colocar um fundo cinza. Já ficou o fundo cinza. Aí eu vou colocar um padding de um rem. Esse aqui é o tamanho da fonte do HTML, tá? Rem é uma referência em porcentagem, tá bom? Então ele vai pegar ali 100% do tamanho da fonte. Tá vendo? Ele já colocou uma borda aqui em volta da tabela, não da célula, tá? E eu vou fazer aqui um border collapse. Tem aqui embaixo. Collapse. Eu vou tirar, pessoal, depois eu apresento para vocês. Ele aqui, ele cria um ou dois pixels entre uma célula e outra, tá? O que eu fiz? Eu tirei essa questão. Ela deu até uma juntada aqui, ó, tá? Mas porque tá sobrando espaço aqui agora, tá? Se a gente fizesse isso aqui, tá vendo? A tabela tem, mas ele tá justaposto aqui, tá bom? Bom, então feito isso, o que a gente vai fazer? Ponto tabela. Agora eu vou formatar. Deixa eu só tirar aqui que não era isso que ela. Eu vou formatar esse cara aqui, tá? Eu posso até mudar o font size aqui. Font size 18, será que vai ficar bom? Deixa eu ver. 18 ficou muito. 14. Não sei se ficou bom não, hein? Vou pegar um 16 aqui. Vamos deixar esse 16 aí. Qualquer coisa a gente volta lá depois, tá? Vamos formatar o caption lá. Ponto tabela. Caption. Então, todas as vezes que eu encontrar um caption, tá? Dentro da tabela, encontrar o caption, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o teste transform dele. Vamos colocar já aqui teste transform uppercase, porque eu quero que ele seja maiúsculo. Ele já está modificando lá, se você reparar, tá bom? Aí eu vou pegar aqui também a altura dele. Eu vou pegar de 2 rem. Só ver. Ficou bom. Deixa eu ver se ele vai mudar aqui. Não, não mudou porque está com o mesmo tamanho. Rem, ele pega do HTML e o en, também aqui a porcentagem, ele pega da tag py, tá? Em proporção. Depois da altura, nós vamos fazer aqui também um font size. Vamos deixar ele um pouquinho maior. 1.2. Rem também. Tá? Então aqui, se você reparar, ele está 20% maior do que essa fonte aqui, perdão. Consulta cidades, está 20% maior do que esse cara aqui, tá? Se você colocasse 2, vamos ver. Tá vendo? Mas ó, ele não alterou a altura, tá bom? Então 1.2. Ainda acho que ele está um pouquinho apertado, mas tá bom. Isso são ajustes finos que você vai fazendo com o tempo, tá bom? Então, vamos lá. Agora vamos fazer um padding dentro das células, tá? Então, ponto tabela, th, que é a do header, vírgula. Vou copiar aqui. Table data, que são as células, vírgula. E o próprio caption.
Aí nós vamos ter aqui que eu tenho um padding também de 1.2 rem. Tá vendo? Então ele já colocou. Ele colocou 20% a mais do que esse cara aqui. Não sei se ficou assim. De repente você pode ir, vai ajustando conforme você quer. Porque depende da fonte. Por exemplo, eu acho que tá ok. Não tá muito ruim. Esse padding aqui, ele coloca em volta de tudo aqui, tá bom? Então, quando eu estava projetando essa tela, eu cheguei nesses números. Então, a hora que você estiver projetando a sua tela, pode ser outros números, tá bom? Você vai formatando. Pega o conceito e vai formatando, que eu acho melhor, tá bom? Depois aqui a gente vai ter o seguinte. Ponto tabela. Uma formatação específica. Eu vou trocar a cor de fundo desse cara aqui, ó, do título. Background color. Não precisa nem ser color, só background só já vai resolver. Hashtag. Hashtag não, HSL. Aí aqui a gente vai colocar 0. Pode tirar essas vírgulas, tá? 0%. 0%. Tudo isso multiplicado por meio. Dividido por meio. Olha lá. Ele, aqui, ó, ele tá com um fundo levemente mais claro, tá? Então você tem o preto completo aqui ao redor e aqui um pouquinho mais claro, tá bom? Você pode trabalhar isso aqui, não precisa deixar essa cor. Você pode trabalhar outras cores também, tá? Bom, então vamos lá. Vamos... Opa. Altura da linha eu acho que tá bom. Não precisa mexer nessa altura da linha. Qualquer coisa a gente volta aqui depois. Porque essa altura da linha ela tá mexida. Talvez a hora que a gente mexer ela vai precisar dar uma alterada, tá bom? Então tá bom. Depois aqui, o que a gente vai ter aqui, pessoal? Deixa eu ver. Deixa eu mudar essa fonte aqui, porque eu quero fazer uns negócios aqui. Tamanho de 500. Deixa eu só ver aqui. Tá lá, tá vendo? Então os botões, eles estão, tá vendo? O ID está alinhado à esquerda, estado alinhado à esquerda e os comandos estão alinhados à esquerda também, tá? O que eu quero? Quero deixar eles centralizados. Então o que a gente faz? Ponto tabela, tr, que é a linha, td, quando ele for o primeiro filho, o que a gente faz? A gente vai ter teste, align, tem? Já apareceu? Não, não apareceu não. Align. Eu quero que ele seja center. Tá lá, tá vendo? A hora que eu terminei de digitar. Então, o primeiro filho, ele centralizou. Quero centralizar o estado também. Como que a gente faz? Ó, pessoal, bem simples. Eu vou copiar, vírgula, colo. Qual que é a linha? É a 1, 2, 3. Salvou já também, vírgula. E eu quero os comandos também, o 4. Já centralizou, tá vendo? Era isso que eu precisava, tá bom? Aqui, o que acontece? Esses botões estão muito grudados. O que a gente faz? Ó, é bem simples. Eu vou pegar esse aqui porque a gente precisa desse cara aqui, ó. Button. Então, se no quarto filho eu tiver um button, eu quero um margin right. Ele vai ter um margin right aqui. Sim. De 10 pixels. Tá vendo? Ele já colocou ali para nós uma margem aqui, ó. Pouquinho. Você acha 10 muito? Coloca 5. Não tem problema, tá? Perfeito. Bom, vamos lá. O que a gente vai ter agora aqui, pessoal? Eu quero deixar a linha sim, linha não, com cores diferentes. Então, vamos a outro conceito de pseudocódigo. Ponto, tabela, tr, dois pontos. E aqui a gente vai ter esse aqui, type. 2n. Lembrando que n é um número e 2n é a cada 2, tá? São números pares. O que eu quero? Eu quero um background. Esse cara aqui, 2.hsl. Posso colocar e eu coloco 2 ou 1. Vamos colocar. Ficou melhor, tá vendo? Ele já trouxe, na verdade a ferramenta trouxe alguma coisa que eu já tinha digitado anteriormente, tá? E aí é isso aqui. Beleza. O que eu quero colocar agora? Quando eu passar o mouse em cima, tá? Quando eu passar o mouse em cima, eu quero saber qual é a linha que está selecionada. Então a gente vai fazer a mesma coisa. Ponto tabela, tr, outro pseudocódigo, over. É um só? Over. É um só. Abriu. Mesma coisa, background color, background.
HSL, só que de 2. Ele dá uma leve destacada. Então, tá vendo, pessoal? Ó. Então, agora, quando eu passo o mouse em cima, só das linhas, não tem o TK, tá? Quando eu passo o mouse em cima, o que acontece? Eu não sei se na gravação vai pegar, tá? Mas, assim, ele fica levemente mais escuro. E você consegue saber. Você pode trabalhar isso, por exemplo, vamos colocar um 8 aqui. Tá vendo? Ó, ele pegou um fundo um pouco mais escuro. Eu vou deixar levemente aqui, porque eu acho que fica uma leve destacada, eu acho que é razoável, tá? Perfeito. O que a gente vai ter? Pessoal, essa parte, ela tá formatada. O que eu vou fazer? Agora eu vou formatar quando a minha tela for pequena, tá? Quando a tela for pequena. Quando eu fizer isso aqui, eu quero mudar o layout dela, tá? Então, vamos lá. Ó, essa tabela aqui, ó, tem 500. Então, a gente vai olhar para esse 500 aí, tá bom? Então, para isso, a gente vai usar os Media Queries. Media. Qual é o coisa? Max. Quando a tela WIDTH, se eu não tiver errado, é assim. 2 pontos. 500 pixels. Então, quando a minha tela tiver com o tamanho máximo de 500 pixels, tá vendo aquele lá, ó? O que a gente vai fazer? Por enquanto, ele não vai fazer nada, tá vendo, ó? Ele não está fazendo nada. Para a gente ter uma noção disso, tem uma ferramenta, a ferramenta do próprio navegador. Ah, tá, ele trouxe. Apertar F12 no teclado. E aí você vem para esse cara aqui. Ó, na verdade ele já está em... Tá vendo? Quando a gente clica aqui, a gente pode formatar, ó. E eu posso olhar aqui o tamanho da minha tela, tá vendo? Ó, ele está mostrando aqui, ó. Aqui a minha tabela, opa, ó, antes de cortar, dar o scroll, ó, tá vendo? 538, ó, antes de dar o scroll. Então ele não ocupou, tá vendo? É esse aqui que a gente pode bater. Então, quando eles começar a gerar o meu scroll, que está lá o 500, tá aqui, tá vendo? Ó, eu quero fazer algumas coisas. O que eu quero fazer? A primeira coisa, assim, tem o tamanho da tabela que a gente vai mexer, tá bom? Mas a primeira coisa que eu vou fazer, ponto, tabela, de id. O que eu quero fazer com esse título aqui? Eu quero fazer um display none. Eu quero tirar ele, tá? Salvou. Então, ó, na hora que eu diminuir, sumiu, tá vendo? Ó, ele some. Porque eu não quero ele na minha tela. Porque a gente vai fazer de uma maneira diferente, tá bom? Bom, feito isso, o que a gente vai ter aqui também? Deixa eu só ver como que ele... vamos mudar aqui também. Vou aproveitar e mudar aqui. E fazer o seguinte, quando ele for menor, eu estou fazendo uma restrição aqui de 500 pixels, tá vendo? O que eu vou fazer? Eu vou simplesmente falar que ele vai ocupar o espaço inteiro. Então, ponto tabela, min 100%. Então agora, a hora que eu diminuir aqui, ele passa a ocupar o tamanho inteiro da tela, tá vendo? Tá vendo aquele quebrado que eu falei pra vocês, ó? Ele começa a quebrar. Ele tá quebrando a tabela de novo. Mas a gente vai formatar esse cara aí. Aí aqui, o que a gente vai ter aqui, pessoal? Ponto tabela. E agora eu vou quebrar de linha para coluna. Ponto tabela, trtd. Eu vou fazer display grid. Agora o que acontece? Ó, era para ele ter quebrado dentro. Deixa eu só ver se não tem nada aqui. Ele esteja desabonando esse negócio aqui. Não salvou? Vou dar uma olhada aqui. Vou atualizar esse cara. Achei o erro. Não é grid, é grid. Ah, agora sim, tá vendo? Quando escreve certo, dá certo. Tem esses dois caras aqui que estão descentralizados. Vamos centralizar eles, pessoal? Então a gente vem aqui. Esse aqui eu posso até copiar lá de cima, tá vendo? O cara aqui a gente pode copiar. Posso colar. Só que agora ele não é mais center, ele é left. Ó, tá vendo? Já deixou aqui em left. O que acontece aqui, pessoal? Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Aqui nesse cara aqui, ó, tá faltando algumas informações que eu tinha que ter colocado na outra aula. Data cell, ID. Posso até copiar aqui, ó. Opa, tá escrito errado.
Então aqui eu tenho ID. Isso aqui são atributos que a gente vai poder usar lá no CSS, tá? Cidade, estado. Esse aqui não precisa, tá? Tá, então feito isso, pessoal. Esses dois caras a gente pode deixar aqui. Para vocês terem uma noção, nós podemos formatar esses caras aqui de diversas maneiras. Mas eu deixo isso aqui por conta de que, pessoal, ó. Aqui, esse aqui, o que eu vou fazer? Como eu tenho duas formatações diferentes. Tá. A gente pode até fazer assim, ó. Então, 1, 2, 3. Aí, o que eu quero desses caras aqui? Eu quero o before. Deixa eu só arrumar isso aqui, que é 2 pontos. São elementos, são pseudo-elementos também, tá? Isso aqui. Aí o content dele. Content, atributo, data, cell. Mais um. Tá lá. O que eu coloquei aqui, pessoal? Eu coloquei os meus elementos aqui dentro, tá vendo? O ID, o cidade. Então, eu estou colocando, instintivamente, a gente está colocando o conteúdo desse datacell lá no meu CSS. Então, eu estou puxando. O que eu estou falando? Eu estou falando que para o filho 1, o filho 2 e o filho 3 são pseudo-elementos. Então, o que a gente tem? Ele não aparece na tela, o pseudo-elemento, enquanto o content estiver vazio. Mas aí o que eu estou pegando? Eu estou pegando o content, estou colocando um atributo, que ele está lá no HTML, datacell jogando na tela. Eu poderia até fazer assim, ó, por exemplo. Ó. Tá vendo? Ele vai modificando. Eu quero fazer uma outra modificação também, como teste, transform. Deixa eu ver se eu tenho aqui capitalize. Deixa eu ver. Isso, capitalize, tá vendo? Ó, ele deixou a primeira em maiúsculo. Tá perfeito também. E vamos colocar aqui, ó, fonte 8 de 700. E tá vendo? Já ficou negrito também. Só que ele não está dando uma clareza do que a gente precisa, tá? Então, para isso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer o grid. Pronto, template columns 15 ch alto. Estou dividindo em duas, tá? Ah, ele já ficou, tá vendo? Ó? Só que aqui embaixo ele não ficou bom. O último aqui, tá vendo? Ó? Então, o que a gente tem, ó? Só que ele tá com 2 pontos aqui que não tá muito bom também, não. A gente pode tirar esse cara daqui. Aí ele ficou com ID, beleza. E aqui, vamos só arrumar a formatação desse último aqui, ó. Ele é bem simples também, tá vendo? Eu vou fazer o seguinte aqui, para facilitar. Eu vou vir aqui, esse cara aqui, eu posso até copiar esse cara aqui. E aí aqui, esse cara não precisa. Esse aqui, qual é o filho? É o last child. Ele aqui vai ser alto e alto. Já ficou bom, ó, tá vendo? Ele já ficou com alto, ele já meio que centralizou ali, tá? Tá vendo que quando eu coloco alto e alto, eu estou dividindo em duas colunas, ó, tá vendo? Ó? Primeiro e segundo. O primeiro vai ser o pseudo-elemento que a gente colocou na tela, tá? Esse cara aqui. E o segundo é o valor do próprio atributo, tá? Então, ó, o que que acontece? Quando a gente vem para cá, tela grande, ele fica com o botão grande. Tela pequena, ele vai ficando, tá vendo? Ó? Ele vai se justapondo, ó. Ele vai se organizando quanto a isso. Vou colocar um gapzinho aqui. Tá. Eu vou colocar um gap, que é o espaço entre uma coluna e outra, de 0.5. Opa! 0.5 em, que é do tamanho. E também eu posso fazer um padding aqui nas minhas células, tá? Então eu vou fazer assim, ó, padding 0.75 de rem 1 rem. Ele deu uma formatada aqui para melhorar. As linhas também, de repente, você pode formatar para dar um espaço maior, tá? Então, se a gente olhasse esse outro cara aqui, vamos ver? Tá vendo? Ó, já formatou. Ó, formatou. E é isso que a gente quer, tá vendo? Agora ele tá aqui, ó, ele tá em maneira colunar. Se você estivesse olhando isso no celular, isso é mais agradável do que isso, tá? Também depende do seu tamanho de celular, tá? Então, ó, isso aqui é mais agradável. Então, o que a gente tem aqui, pessoal? Essa formatação de tabela.
Estamos com 25 minutos, eu acho que tá bom e está adequado. Tem outras coisas que a gente vai colocar aqui, mas por enquanto é isso, tá vendo? Então ele já gerou o scroll para nós, tá? E, enfim, aí a formatação é você que faz. Ou a quantidade, lembrando que isso aqui não vai, aqui, por exemplo, consulta de cidades, eles têm só 3 atributos. Mas se você tivesse com mais atributos, você colocaria outras informações. Ou deixa só o principal, de tal maneira que você tenha uma mostra daquilo que você tem, e não todos. Você pega uma entidade com 15 atributos. Vai aparecer todos os 15 aqui? Não. Você vai pegar os 3 principais. 3, 4 principais. Porque senão fica muita informação. Depois aqui a gente vai ter um botão aqui para você clicar e de repente abre um modalzinho aí para você ver aquela informação. Tá? Igual, por exemplo, assim, você clicou você vai clicar aqui. Quando você clicar na linha, aparece um pop-up com aquela informação toda para você, tá? Mas isso aí é um outro momento, não vai ser aqui, tá? Até aqui tá bom, tá feito, tá formatado, são outros passos para frente. Até a próxima videoaula.